já ficou claro que o senhor é contrário a privatizações, né, da Sabesp e de outras tantas empresas estatais. E falou no início da nossa conversa que o senhor seria favorável à estatização de determinadas empresas, né? Quais seriam, se o senhor fosse eleito, quais seriam as empresas que seriam prioritariamente estatizadas? Então, para começar, a Sabesp, que hoje, apesar de a Sabesp ser conhecida por ser uma empresa estatal, na verdade, boa parte dela já está, o sistema de água do Estado de São Paulo já está uma parte importante privatizada. Não pode ser que o saneamento público, o sistema de abastecimento de água e também o sistema de esgoto esteja em parte privatizada, ou boa parte privatizada, ou ameaçada de privatização. Na verdade, essa é uma das riquezas que está sendo muito disputada no mundo, desde já, ainda mais com o ataque ao meio ambiente. A água vai ser um produto bastante precioso no mundo hoje, a água potável. Então, para mim, não faz menor sentido você entregar essa riqueza na mão de empresários, em diga-se passagem, boa parte de investidores internacionais. A parte da energia elétrica, por exemplo, também, na minha opinião, também é um crime você deixar na mão de empresas privadas setores estratégicos da sociedade. Vou dar um outro exemplo que não tem a ver com o Estado de São Paulo, mas que tem a ver com a mesma lógica, que é o tema da Petrobras. A Petrobras, por exemplo, que é uma coisa que atinge toda a sociedade. A Petrobras, apesar de ser conhecida por parte da população como uma empresa estatal, hoje as ações do governo federal dentro da Petrobras é bem menos do que 50%. A maioria das ações são de investidores nacionais e internacionais, a maioria de internacionais na Bolsa de Valores. Por isso que o tal do preço de paridade internacional. Portanto, a gente é um grande produtor de petróleo, de combustível, de gás, de gasolina, e a gente tem um preço absurdo. E se a gente é um grande produtor, você poderia ajudar a sociedade, você podia baratear, por exemplo, deixar metade do valor do gás de cozinha, pelo que é a produção da Petrobras, pelo custo da produção, você poderia diminuir o valor da gasolina. E por que não se faz isso? Porque os investidores exigem ser mais bilionários do que são. Então, eles exigem ser mais bilionários do que já são em um ritmo maior. E isto está equivocado. Por isso que eu acho que, principalmente setores estratégicos como água, energia, transporte, devem sim ser estatais, estar a serviço da população e gerar riqueza para o Estado. Por exemplo, vou dar um exemplo que muita gente, quem não entende muito do ramo, o setor metroferroviário é uma economia violenta para o Estado. Violenta, não é um gasto, é uma economia. Por quê? Porque no sistema rodoviário tem um custo muito alto de acidentes, que tem um custo para o Estado, de atendimento à população, de pagamento de seguro, né? Por causa do acidente de trabalho, e você transformar isso em sistema metroferroviário, você economiza para o Estado. Só que esse dinheiro, inclusive o próprio metrô lança um balanço social. Só que essa grana não entra no metrô. Mas se você pensar no Estado, eu investiria mais no metrô e na ferrovia, porque isso na outra ponta economizaria dinheiro. Agora, nessa área, eu acho que o senhor já conectou um assunto ao outro que eu queria perguntar aqui. Que você está falando sobre terceirização, privatização. A gente tem parte da saúde pública no Estado de São Paulo nas mãos da iniciativa privada, de certa maneira, que são as organizações sociais. Não é uma privatização, é uma terceirização, né? E acontece isso também na área da educação, principalmente na parte das creches. Né, isso na Prefeitura de São Paulo. No Estado de São Paulo a gente tem pouco isso de terceirização, mas há alguns projetos aí para isso. Queria saber, caso eleito, o senhor retomaria essas OSs para o poder público? Como é que seria essa transição? O senhor acabaria com as organizações sociais na área da saúde? Sim, eu tenho vários enfermeiras, atendentes de enfermagem, colegas nossos, pessoal do movimento sindical ligado à área da saúde. Todos eles reivindicam que essas OSs não sejam mais empresas que prestam serviço ao Estado, que sejam diretamente atendidas pelo Estado. Os funcionários que hoje já estão nessas empresas, que, por exemplo, tem trabalhadores que são do setor privado, terceirizado, que já estão trabalhando há anos, eles podem ser incorporados ao Estado, num primeiro momento, a partir daí concurso público, mas não faz sentido o Estado dar dinheiro para esses empresários que estão por trás dessas OSs. Então, na minha opinião, sim, todos deveriam ser transferidos para o Estado, para ter um atendimento de conjunto, democratizar essas empresas do Estado. Isso é um outro problema, porque estatizar é uma parte do problema, mas a outra parte é
regular o trabalho dessas estatais. Vou dar o exemplo do metrô, mas da saúde, das escolas e tudo mais. Por exemplo, por que os diretores da escola não são eleitos democraticamente pelos professores, estudantes e a comunidade escolar? Por que os representantes, os diretores dos hospitais não são eleitos pelos trabalhadores, pela comunidade, pelos usuários de conjunto? E no metrô de São Paulo também. Por que a gente não tira um monte de gente que ganha um monte de dinheiro das empresas estatais de forma irregular? No metrô de São Paulo, nós temos um termo lá de NUTUS, que são pessoas que não são concursadas, ganham 20, 30 mil, às vezes ganham salário mais do que o governador de São Paulo, de forma irregular. Esse pessoal deveria sair imediatamente e ter um controle sobre as empresas públicas. E também um controle sobre os contratos, porque muitas vezes a gente vê que tem contratos absurdos, e a sociedade ter o controle disso, você diminuiria os gastos. Mas, com certeza, dar dinheiro para o setor privado, principalmente no serviço público, na minha opinião, é um equívoco. Então, as OS deveriam encerrar e deveriam todos os trabalhadores hoje entrarem através de uma regra, hoje na folha do Estado, mas a partir daí, sim, o concurso público, mas teria que acabar e não fazer essa farra do boi, que são esses empresários que estão por trás da saúde, da educação e diversos setores que atendem a população.